Não devemos tentar a Cristo como algumas das pessoas israelitas o tentaram. Olha o que o apóstolo Paulo está nos alertando aqui no capítulo 10 de primeira carta aos Coríntios, dizendo assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que se erguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Aleluia! Veja só, irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, esta palavra, o que é que Deus, através do apóstolo Paulo, quer dizer? Que tudo o que nós ouvimos, fazemos nesta vida, nós temos que ter cuidado para não cair. Porque ele vem dizendo bem aqui que não vem sobre nós tentação que não é humana, ou seja, nós somos tentados por nós mesmos. Nada sobrenatural virá contra nós. Por quê? Porque Deus, ele não vai permitir coisas sobrenaturais para nos tentar. Porque essas coisas sobrenaturais a Ele pertencem. E toda tentação que vem para nós, há uma forma de nós escapar, há uma forma de nós não querer fazer isso. Irmãos, e quando nós começamos a ler esse texto aqui, o que o apóstolo fala? Ele diz que não quer que nós venhamos assim ignorantes. Por quê? Porque é possível, algum de nós sermos redimidos, sermos perdoados dos nossos pecados, desfrutar da graça divina de Deus. E posteriormente, ou depois, nós seremos rejeitados por Deus por causa da nossa conduta pecaminosa, ou seja, nós pecamos, pedimos perdão, recebemos o perdão, recebemos a graça salvadora de Cristo, mas nós devemos ter cuidado para não vacilar. E isso passa agora a ser confirmado por exemplos colhidos na experiência do próprio povo de Israel. Olha,
O apóstolo Paulo, ele pega situações que aconteceu com o povo de Israel no decorrer da sua purificação, quando ele sai do Egito para entrar na terra prometida. Muitos não compreenderam porque o povo passou esse tempo todo peregrinando pelo deserto, mas é porque era necessário fazer, era necessário fazer a purificação para poder entrar na terra prometida. Hoje a igreja do Senhor, ela também é chamada a fazer essa peregrinação no deserto, Porque antes de nós receber nossas bênçãos, nós devemos ser purificados. Aqui no versículo 5, ele fala da situação de alguns que se prostraram no deserto. Muitos israelitas foram salvos, da graça de Deus no êxodo. Muitos deles foram salvos. Muitos foram libertos da escravidão, foram batizados, divinamente sustentados no deserto e tiveram íntima comunhão com Cristo. Muitos tiveram isso. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, muitos deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por Ele no deserto. Por quê? Porque abandonaram, rejeitaram esta graça salvadora, perderam a sua eleição divina. Irmãos, a eleição, Deus nos elege, mas se a gente não cuidar, se a gente não perseverar na jornada com Cristo, nós perdemos. E aqui no texto o que acontece? Paulo nos fala que eles deixaram de alcançar a terra prometida por causa do pecado. Então o argumento de Paulo é que, assim como Deus não tolerou a idolatria, o pecado, a imoralidade da nação de Israel, assim também Ele não vai tolerar o pecado do novo cristão, daquele que está na nova aliança, que está em Cristo, Nós temos que ter cuidado. No versículo 6 ele fala assim, que tudo era uma figura, O terrível juízo divino sobre os israelitas desobedientes serve de exemplo e advertência aos que estão sobre a nova aliança. Que nova aliança é essa? Sobre a cruz de Cristo, sobre a conversão, para não cobiçarmos coisas más. O apóstolo Paulo, ele vem advertir, e ele advertiu os coríntios. E isso também, quando lemos o que está escrito, é para nos advertir, não sermos infiéis a Deus como a nação de Israel. Portanto, hoje a igreja do Senhor também será julgada e não entrará na pátria celestial prometida através de Cristo Jesus para mim e para você, que vivemos uma vida na obediência à palavra de Deus. Da mesma forma como essas escritas era para aviso daquelas pessoas que estavam lá em Coríntios, hoje a história do julgamento divino do povo de Deus no Antigo Testamento ficou gravada nas Escrituras para nos advertir todos nós cristãos do Novo Testamento. Contra o quê? Contra o pecado e o cair da graça. Por isso ele vem falando aqui no versículo 12, olhe, não caia. Os israelitas, como eleitos de Deus, porque foi uma nação que Deus escolheu através de Abraão, pensavam que poderiam entregar-se sem perigo ao pecado, à idolatria e à imoralidade, porém foram julgados. Assim também os crentes lá em Coríntios, da atualidade daquela época, acreditavam que poderiam viver satisfazendo aos seus próprios desejos. Devem se dar conta de que o juízo divino também os aguarda e também nos aguarda, caso nós venhamos a abandonar, a viver uma vida com Deus e nos entregar aos pecados. Por isso, devemos abandonar esta vida de pecados. Irmãos,
E a palavra de Deus, ela nos orienta a ter uma vida reta e santa, né? Aqui no versículo 13, ele vem dizendo que Deus é fiel. Eu e você precisamos compreender que nós, crentes professos, não podemos justificar o nosso pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano, sabe? Não, porque eu sou um ser humano, sim. E nós, por seres humanos, somos imperfeitos, beleza. Mas não podemos usar isso para nos desculpar. Irmãos, eu e você precisamos entender que neste mundo, todos nós, crentes, nascidos de novo, pecam por palavras, pensamentos e ações. Devemos ter muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo, o próprio Paulo assegura aos coríntios, e nós lendo a nós também, que nenhum cristão precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. Nós não precisamos fazer isso. Primeiro, o Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga aos seus filhos graça suficiente para vencer todas as tentações e assim resistir ao pecado. Não temos desculpa. O Espírito Santo, ele nos dá esta graça. A fidelidade de Deus expressa-se de duas maneiras. Veja só, ela não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Toda tentação nós podemos suportar, irmão. Nós podemos passar por ela, porque são o desejo da nossa própria carne. Segundo, ele, ocorrendo a tentação, proverá os meios de suportar e vencer o pecado. Deus, ele nos dá esta graça. O Espírito Santo nos ajuda neste momento. Basta a gente crer, basta a gente perseverar, sabe? A graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que em nós habita e a intercessão celestial de Cristo Jesus proporcionam poder suficiente para a guerra, né, do crente contra o pecado, da pessoa que vive com Deus contra o pecado e contra as hostes espirituais da maldade. Lembra que Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam neste mundo? Se o cristão, o crente, se entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, não, mas é porque ele deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus próprios desejos pecaminosos, sabe? Não é Deus que não tem poder, não é o Espírito Santo, é porque a pessoa, ela tem uma tendência e ela se joga mesmo, sabe? De uma forma que cai. Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade. E pela salvação concedida por Cristo Jesus, podemos andar dignamente, né? Andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra que Ele já havia preparado antes da fundação do mundo para cada um de nós, corroborados com toda a fortaleza segundo a força da sua glória, e em toda a paciência, longanimidade e gozo, como está escrito na palavra de Deus. Irmãos, não se enganem, nós podemos suportar toda a tentação e escapar. Nós podemos suportar e escapar. Está em nossas mãos a decisão de resistir e de escapar. Deus, ele nos ajuda.
Se realmente, no fundo do nosso coração, com sinceridade, nós desejarmos assim fazer, na dependência da fidelidade e do poder de Deus, Deus nos ajuda. Amém, meus queridos? Deus é poderoso. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele nos ajuda. Por isso, meu querido, se entrega para esse Deus maravilhoso, sabe? Não se deixe enganar pelas tentações do mundo. Você tem o poder de dizer não. Eu tenho o poder de dizer não. Eu tenho que ter muito cuidado, meus queridos, para não vacilar, para não cair. E tudo isso é graças a Deus. A nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem de Deus. A nossa fé vem de Deus. A nossa paz vem de Deus. O nosso alimento vem de Deus. Tudo vem de Deus. Basta a gente crer. Basta a gente viver. Basta a gente resistir. Amém? Meu querido, continue lendo a palavra de Deus. Eu espero que esta palavra possa trazer para você a reflexão e você decida a viver com Cristo. Decida a se juntar a esta nação que está se preparando para morar no céu. Jesus, Ele está voltando. A palavra parece muito repetitiva, mas é isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Não tem outra mensagem para mim e para você. É só esperar, é só aguardar. Bem-aventurado aqueles que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida. Eu quero viver com Cristo, eu quero viver com Deus. E acima de tudo eu quero reinar com Ele, porque Ele me chama a isso, Ele te chama a isso, Ele chama todos nós para isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Irmãos, aqui está falando, não é porque Deus faz acepção de pessoas, não. Aqui Ele está dizendo que Deus, Ele chama todos, mas por que poucos são escolhidos? Porque poucos decidem andar por este caminho, decidem acreditar, decidem viver, decidem estar disposto a pagar o preço, a resistir às tentações, a confiar na palavra de Deus, no Espírito Santo, a ter sensibilidade, orar, buscar, se consagrar. Isso aqui são os escolhidos de Deus. Não é porque Ele vai, eu gosto de tu, eu não gosto de tu. Não. Deus, Ele gosta de todos de igual modo. Deus não tem preferência. O único preferido dele está escrito na palavra: este é meu filho amado em que me comprazo. Jesus Cristo. Por quê? Foi obediente até a morte, por mim e por você. Como não adorá-lo? Como não glorificá-lo? Como não dar a Ele a honra, a glória, se Ele pagou um preço que eu não podia pagar, que você não podia pagar? Porque ninguém, irmãos, pode ser salvo por si só, nem pelas obras, sabe? Mas por Jesus, até mesmo a fé. Não, eu tenho fé em Deus. Não. Se você tem fé em Deus e não anda com Jesus Cristo, rejeita a palavra de Jesus, você vai ser apenas um religioso na vida. Amém? Meu querido, fica na paz. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.